Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Eu estou aqui muito mal acompanhado do Montanha, né? E por que Montanha? Bom, vamos lá. Quando o Brasil tinha um esboço de justiça, né? E quando a Polícia Federal apurava crimes de verdade, né? E quando o Ministério Público fez uma operação conjunta com a Polícia Federal, e eles descobriram que a Odebrecht era uma empresa tão organizada lá na sua propina, em pagar propinas ao governo, que eles tinham até um departamento, tinham toda uma estrutura para pagar propinas. Era o departamento de propinas da Odebrecht, né? E o próprio Marcelo Odebrecht, que presidia a empresa, fez delação premiada e confirmou isso, né? E vários funcionários deste departamento de propinas também confirmaram. E o próprio Marcelo Odebrecht fez uma planilha onde, para dificultar, né, que soubessem quem eram as autoridades que recebiam a propina, ele dava apelidos, né? E aí aparecia, por exemplo, tinha lá o amigo do meu pai, amigo do meu pai, porque o pai dele é o Emílio Odebrecht, né? O amigo do pai dele era o próprio presidente da República atual, a alma mais honesta desse país, né? Por que será que ele estava na lista de propinas da Odebrecht? Tinha alguns outros nomes que a gente detecta com facilidade a raiz do apelido. Por exemplo, tem um atual senador, né? Que ele é médico e ele estava envolvido na máfia dos sanguessugas, desviando dinheiro de banco de sangue. Então deram a ele o apelido de vampiro. Muito coerente, né? Tinha uma senadora que atualmente é deputada que o apelido era Coxa, por causa da origem do apelido do estado dela, né? Ela também tinha um apelido Diamante, mas aí a gente não sabe para o Marcelo Odebrecht de quem que ela seria amante ou se era só uma metáfora, sei lá, né? Agora, tinha lá também o amigo do meu pai, segundo o próprio Marcelo Odebrecht, que era o atual ministro Dias Toffoli, né? Aliás, isso foi toda a origem do inquérito das fake news, foi para censurar a revista Cruzoé, quando ela publicou que o Marcelo Odebrecht finalmente tinha dito quem era o amigo do pai dele, lá na planilha que ninguém sabia, né? Agora, lá tinha o Montanha. Eu não sei por que é Montanha, e é uma coisa que eu gostaria de saber. Se eu fosse repórter, todas as vezes que eu estivesse com o deputado que atualmente é ministro do SECOM, a primeira pergunta que eu faria para ele é: ministro, por que o seu apelido era Montanha lá no departamento de propinas da Odebrecht, né? Por que o apelido era Montanha? Porque anularam tudo, apagaram, destruíram os disquetes, mas nós sabemos, porque nós vimos isso acontecer, né? Então eu perguntaria: ô ministro, por que é Montanha? A gente gostaria de saber, é uma curiosidade que eu sempre tive, vocês não têm também? Mas vamos lá, né? Vamos lá. O Montanha está coordenando as operações, né? E a divulgação das operações, e ele foi dar uma entrevista aqui para um canal ICL, que é um canal muito esquerdista. Vamos ver o que ele está falando aqui, né? Ele está falando das fake news. O vídeo se chama Montanha desmente fake news e explica o trabalho do governo para responsabilizar os culpados. Vamos ver aqui, ó. Vamos ouvir o Montanha falando. Vou te dar um exemplo concreto aqui de Canoas. Em um determinado momento... O áudio está ruim, porque o áudio original é ruim. Ele está falando de Canoas. Ele está dando um exemplo de uma fake news lá em Canoas. Vamos ouvir. Surgiu aquela fake news de que, por conta da falta de luz no bairro de Canoas, tinha atingido um hospital, tinha sido acionado um gerador, a água teria entrado no hospital, atingiu o gerador e todas as pessoas foram a óbito. Tá? Isso aí rapidamente se espalhou pelo... É muito engraçado as caras e bocas que alguns repórteres, jornalistas fazem, né? Nenhum deles perguntou por que o apelido dele era Montanha, mas vamos lá. É muito engraçado, ele tá falando uma coisa meio maluca que qualquer pessoa que viu a cobertura sabe que não é verdade, mas vamos continuar ouvindo. No país, diante da gravidade, da velocidade que essa fake news ganhou corpo, o próprio exército, quando tomou
recebeu a informação, tomou conhecimento da informação, acabou deslocando o efetivo do hospital. Chegou lá, não tinha nada. Né? Tinha nada. Não tinha acontecido nada daquilo que as redes iam dar naquele momento, a informação. Quer dizer, pessoas que poderiam ser salvas naquele momento não foram. Efetivos foram mobilizados. Gente foi deslocada de outras atividades do Estado. E chegaram lá e se depararam que na realidade não era nada. E assim tem ocorrido com muita frequência. Pois é, ele disse que falaram uma fake news, que estava acontecendo uma emergência no hospital lá de Canoas e que quando o exército foi chamado e foi para lá, chegaram lá, não tinha nada. Ô gente, mas sabe qual é o problema? A gente viu isso acontecendo, nós não chegamos lá só depois do show da Madonna, né? Eu tô lá pela internet pelo menos faz tempo, desde o começo eu tô acompanhando tudo. E, ó, tem um vídeo aqui do UOL que mostra enchente no Rio Grande do Sul. Em Canoas, o hospital é evacuado por alagamento. Nós vimos isso acontecendo, ó, veja aí, ó. Alagamento comprometeu o funcionamento do hospital pronto-socorro de Canoas. Mostra helicóptero do Corpo de Bombeiros. Pacientes chegaram a ser transferidos de helicóptero. Isso foi coberto pelo UOL. Todo mundo viu. Olha lá, ó, pacientes foram removidos. De helicóptero. Tem helicóptero aí, ó. A prefeitura orientou que a população procure o Hospital Nossa Senhora das Graças em caso de emergência. Então, o problema foi coberto pela própria imprensa, pelo UOL. Então é um fake news do UOL isso daqui, Montanha. E o mais engraçado de tudo é que, como eu falei, eu não cheguei lá, pelo menos virtualmente, só depois do show da Madonna, né, Montanha? Nós vimos, por exemplo, eu vi essa entrevista não, né? Essa conversa que o site Poder 360 mostrou o prefeito de Canoas confirmando a morte de 9 pacientes em UTI inundadas pelas chuvas, que é o que você está falando. Olha lá, vamos ver ele falando. Pimenta. Tá falando com o próprio deputado, secretário, ministro. Sou eu, Valdez, nós estamos na base de Canoas. Tá. Situação dramática, Canoas, Pimenta. Estamos chegando para ficar por tempo determinado, tá? Tá. Pimenta, situação dramática, Canoas, cara. 140 mil pessoas atingidas. Nós no hospital agora, Canoas, confirma essa informação, que deu um colapso na UTI agora de manhã. Colapso na UTI, água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes, não conseguimos. O prefeito falou para ele, colapso aqui no hospital em Canoas. 9 pessoas morreram, ele vai falar, quer ver, ó. Morreram 9 pacientes. Viu? 9 pacientes. É. Eu tenho 80 pacientes. À tua disposição. Tá. Eu preciso ter uma bate-cabeça. Eu estou com 600 pessoas numa igreja. Eu estou falando com o governador dele, esse Comando Militar do Sul, você fala uma coisa, eles não fazem. Mandaram caminhar para mandar caminhões do exército. Valdez, vem cá, Valdez. Prefeito de Canoas aqui. Pimenta, Pode falar, cara. duas prioridades que eu tenho. Tudo bem, ministro? Como é que está o senhor? Duas prioridades. Eu preciso tirar os pacientes. Eu tenho 88 pacientes lá no pronto-socorro. Infelizmente, nós perdemos os pacientes da UTI. Essa demora. Estou desde as 5h30 da manhã tentando alguma forma. Não conseguimos. Tentamos caminhão. O caminhão não conseguiu chegar. Barco também. Ainda tenho 88 pacientes, eu preciso retirá-los. Bom, a outra questão, eu estou com 600... Bom, vamos lá. Então, o próprio prefeito falou com ele. Com quem? Ele quem? Com ele. Com ele aqui, ó, o Montanha. Falou com o Montanha, que agora está dizendo que não, que era fake news, que quando o exército chegou lá, não, cara, todo mundo viu. Não adianta contar lorota, a gente viu isso acontecendo. Então, não teve essa fake news, era uma verdade. O prefeito de Canoas falou 9 mortos. Depois ele mudou para 2, depois ele voltou a alterar o número para 3. Não importa. O fato é que aconteceu, a remoção ocorreu, o UOL mostrou, nós vimos as cenas
acontecendo no hospital. Não teve fake news nenhuma. A fake news está sendo lançada agora, aqui nesse momento, não é? Poxa vida, que coisa terrível. Nós estamos vendo isso. Não adianta ficar falando só se no hospital de Canoas, lá de Nárnia, que não teve nada, não aconteceu nada. Porque no hospital de Canoas, do mundo real do Rio Grande do Sul, aconteceu enchente, o pessoal foi removido, teve gente que morreu. O número ficou meio controverso, mas morreu gente na UTI e é isso daí que o pessoal estava falando. O pessoal estava falando da informação que obteve exatamente porque essa conversa foi mostrada para todo mundo. Eu vi isso aqui ocorrendo ao vivo e o site Poder 360 mostrou. Tá bom? Então esse é o nível, né, do governo que está querendo combater as fake news. Quem é que está fazendo as fake news? Porque, no mínimo, então se houve uma fake news, quem fez foi o prefeito. E se o Montanha pediu pro Levan, outro cara, é outro apelido, o Levan, pediu pro Levan apurar criminalmente por que o Leandro Ruschel falou de 9 óbitos, quando na verdade foram 2, e na verdade agora foram 3, né? E ninguém da imprensa foi lá para ver, peraí, foram 9, foram 2, foram 3, quantos foram afinal? A imprensa investigativa morreu no país, né? Agora, tá querendo punir o Leandro Ruschel, porque ele noticiou, mas ele não puniu, por exemplo, o Poder 360, tá até hoje aqui. E não puniu o prefeito de Canoas, que falou nas 9 mortes, né? Então, é um negócio maluco, completamente doido. Então, eu não sei, talvez esse prefeito seja amigo, né? Porque se fosse inimigo, já estaria no inquérito também, junto com outros. Então, isso é só para vocês verem o nível, né? Bom, o que esperar do Montanha, né? Ou o que esperar do Capitão Cueca, por exemplo, o líder do governo lá na Câmara é o Capitão Cueca. Poxa vida, né? O que esperar do Capitão Cueca? Mas ó, esse apelido não é da lista de propinas da Odebrecht. Esse apelido é bem mais antigo e todo mundo sabe, né? Tá bom? Então é isso daí, ó. Chupa mais essa manga aí, galera. Explica pra gente aí, pessoalzinho que é meu hater, essa fake news aqui que a gente tá vendo acontecer aqui ao vivo. Porque, como eu falei, nós não chegamos lá no Rio Grande do Sul só depois do show da Madonna. A gente estava acompanhando desde o começo. Quando eu falo chegamos, eu estou falando, logicamente, virtualmente. Alguns estão lá, né, pessoalmente, como o Pablo Marçal, que eu não morro de amores, mas está lá ajudando, como o velho da van, como um pessoal que está lá ajudando desde o começo, né? Agora, para o pessoal que só chegou depois do show da Madonna, talvez faça caras e bocas para essas informações que a gente sabe que é papo furado, que é só narrativa, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.